Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, é momento de oração da noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Como é que foi o Natal de vocês? O meu foi tudo bem, graças a Deus. Eu creio que o de vocês também, porque o Espírito Santo estava em nossos corações, na nossa casa, na nossa família. Aleluia! Eu quero deixar hoje para vocês a palavra de Deus que está em Mateus 25, versículo 21. A fidelidade, ela tem um preço. Como é que tem feito? Como é que você tem se comportado com a fidelidade de Deus? Aleluia. Disse-lhe Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco, aleluia, foste fiéis, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Diz o Senhor para mim e para você. A fidelidade ela é muito importante, porque quando nós somos fiéis, Deus é fiel também para nos abençoar, porque Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Então, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, vamos aprender mais sobre fidelidade. Aleluia. Há um caminho para chegar à fidelidade. E nesse caminho, o único condutor é o Espírito Santo. Aleluia. Bem-aventurado o homem que sofre provações, porque quando ele for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles a quem ama. Está lá em Tiago 1:12. Então, quando nós somos fiéis, Deus é fiel conosco. Nós temos um condutor chamado Espírito Santo. Ele nos convence de todos os nossos pecados e ele também que intercede por cada um de nós, porque nós não sabemos orar. Mas quando nós temos o Espírito Santo, ele nos guia no caminho certo, onde nós devemos andar e ser fiéis para que Deus possa ser glorificado em nossa vida. Amém? Ninguém é fiel sem pagar um preço. Todos nós pagamos um preço de uma maneira ou de outra. Como eu sempre falo, ninguém vai ao restaurante sem pagar a conta. Nós pagamos um preço para ser fiéis, porque o preço é aquilo, é a renúncia. Quando nós somos fiéis, nós renunciamos o mundo, porque é um preço, porque se deixar pela nossa carne, a nossa carne quer fazer a vontade do mundo, mas quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo, quando nós somos de Deus, nós queremos ser fiel ao bom condutor, ao Espírito Santo, ser fiel ao nosso Deus, ser fiel a Jesus, ser fiel, ele está falando. Então, muitas das vezes o inimigo joga tentações, coloca tentações sobre nós, mas a gente diz, não, eu não quero, eu não vou fazer, porque eu não vou deixar o meu Deus, o meu Jesus, o Espírito Santo triste, não vou fazer, não quero, está repreendido, porque você quer ser fiel, e fiel realmente tem um alto preço, é o preço da renúncia. Nós temos que ser fiéis, porque ele fala, vale a pena nós sermos fiéis para chegar naquele grande dia diante do Pai e entrar pelas portas, em nome de Jesus. Quem não aguenta renunciar às coisas do mundo, às coisas do Egito, às coisas que o inimigo prepara ao nosso caminhar, o diabo não parece de rabo e chifre, não. Ele vem colocando o melhor, ele vem colocando aquilo que parece melhor para nós, para a nossa carne. Mas quando a gente identifica, temos o discernimento do Espírito Santo, temos o Espírito Santo, nós dizemos, não, eu não quero, isso é coisa do adversário, eu não vou cair nessa. Em nome de Jesus, eu posso até fazer, como diz Paulo, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Aleluia. Posso todas as coisas, mas aquilo não me convém. Porque nós somos livres para fazer o que quiser, mas depende da liberdade. Se você deixar tudo pela liberdade, você cairá no laço do adversário. Porque o adversário, ele coloca pratos, mas não é pratinho, é pratos saborosos,
E se a gente não vigiar, a gente cai. Mas quando nós somos fiéis, nós renunciamos à carne e damos lugar para o Espírito Santo, porque nós queremos ver o céu, nós queremos ver a glória, nós temos uma bússola, nós temos um alvo, o alvo é Jesus. Então, vale a pena ser fiel, aleluia. Mas para ser fiel, paga-se um preço, aleluia. Quem não aguenta renunciar, não consegue ser fiel, aleluia. A fidelidade exige de cada um de nós, aleluia. Então, se propõe, meu irmão, minha irmã, ser fiel, porque todos que são fiéis até a morte será recebido com grande galardões lá no céu e receberá a coroa da vida, diz o Senhor dos Exércitos lá em Apocalipse. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. O teste da fidelidade não tem preparação, você é pego de surpresa. Ele não avisa o dia do teste. Um exemplo disso, Jó. O diabo sabia, Deus sabia, os anjos sabiam que a prova viria para Jó, mas Jó não sabia. Mas ele teve uma experiência de fidelidade diante de Deus e disse: antes que eu te conheci, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora, após esses testes, os meus olhos te veem. Porque Jó naquele teste, foi um teste de fogo. Jó foi passado na prensa de Jeová. Jó foi testado no fogo a fidelidade, o amor dele para com Deus. Mas a palavra de Deus fala que ele foi fiel e não houve infidelidade em Jó, porque Jó foi fiel, falou no coração dele: perco tudo, mas eu não largo Jesus. Perco tudo, mas eu não deixo o meu Deus triste. Eu perco tudo, mas eu não deixo o Espírito Santo triste, porque eu sei para onde eu vou e eu sei o Deus que eu creio, porque antes ele conhecia Deus só de falar, como muitos conhecem Deus só de falar e não tem uma experiência. Então, às vezes é necessário Deus permitirmos que nós passamos pelo teste da fidelidade para nós conhecermos realmente quem é o Deus que nós servimos, não só de boca, mas de todo o nosso coração, entendimento e de força e fidelidade, esperança e fé. Amém? O Senhor tem nos mostrado que os testes pelos quais passamos abrem os nossos olhos para vermos melhor a Deus, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o Espírito de sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibas que seja a esperança da sua vocação, a qual as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aleluia. Está lá em Efésios 1, 17 e 18. O prazo da fidelidade. Você sabia que o prazo da fidelidade, ela tem um prazo, há um tempo para provar a fidelidade. Fidelidade não se prova no discurso, mas na atitude. Muitos dizem que são fiéis, mas na atitude, na hora da prova, deixa a desejar. O que vale na fidelidade é acima da declaração, é a ação. Deus, muitas das vezes, ele nos testa para nós passarmos por certas situações, porque ele quer ver a nossa fidelidade, o nosso amor por ele, a prioridade por ele, porque ele fala: Deus acima de todas as coisas. Mas tem gente que põe Deus do lado e bota outras coisas acima de Deus e aí está sendo reprovado, porque Deus quer que nós o amamos acima de todas as coisas, porque ele é fiel, quer que nós sejamos fiéis. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite. Aleluia. O nosso discurso precisa ser verdadeiro. Apocalipse diz que a fidelidade tem um prazo. Se é ser fiel até a morte, como já foi falado, dar-te-ei a coroa da vida. A aliança de casamento, por exemplo, é até a morte os separe. De qual modo? A fidelidade para com Deus. Então, nós também temos que ser fiéis a Deus até a morte.
porque isso também é uma aliança. A aliança que Deus fez conosco não pode ser quebrada. Nós temos que ficar fiéis, dá o que der. Não podemos negar o nosso Jesus. Nós não podemos negar Cristo. Não podemos negar Deus, nem o Espírito Santo, nem Deus na nossa vida. Passarmos o vento que passarmos, tempestade que vier, luto que vier, o que vier, mesmo na dor, no sofrimento, nós temos que ser fiéis, porque depois da prova virá a bonança, diz o Senhor dos Exércitos. Temos que ser aprovado por Deus, passar no teste, ser aprovado para receber as bênçãos que está prometida para mim e para você, para sua casa e para sua família. Mesmo na luta, nas tempestades, Ele está contigo. Aleluia. A fidelidade tem seus testes, mas também tem suas premiações. O livro do Apocalipse nos diz que fiel receberá a coroa da vida. Quem é fiel é coroado e há recompensa para a fidelidade. Há um prêmio para quem é fiel. Seja fiel, meu irmão, minha irmã. Vai ter um grande prêmio quando você passar desta vida para a morte um dia. Ser fiel, que lá você vai receber a coroa da vida, vai receber os galardões e ficará junto de Deus para sempre. Os fiéis, mas os infiéis, infelizmente, ficará pela beira do caminho, onde Jesus não está. Jesus está no caminho, porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas é para os fiéis, porque que Deus, ele testa cada um de nós. E os testes de Deus, muitas das vezes, dói, a gente fica sem equilíbrio, ficamos tristes, ficamos cabisbaixos, mas saiba que Ele está contigo nesse teste. Ele está te provando se realmente você o ama, se você é fiel, porque a salvação, a cura, a libertação e a vitória e o céu é para os fiéis, não para os infiéis, amém? A Bíblia diz, quem é feliz o homem que passa pela aprovação, porque será aprovado e receberá a coroa da vida, aleluia, que o Senhor entregará para aqueles que o amam, está em Tiago 1,12. Mesmo que os testes sejam grandes, não podemos parar nem desistir, pois vale a pena ser fiel sempre. A fidelidade é uma rota sem retorno. A fidelidade é uma rota sem opção de retorno, de desistência. Jesus, até o Getsêmani, havia cumprido 80% do seu ministério, mas precisava completar 100%. Jesus não quer a gente 80%, Ele nos quer 100%, meus irmãos. Deus nos quer 100%. Então, que nessa noite você seja 100%. Vamos se esforçar, porque ninguém é, mas se nós fazermos o esforço, Deus vai ver o nosso esforço, na nossa fidelidade, nos honrará em nome do Senhor Jesus. A nossa chamada não nos deixa alternativa. Devemos completar os 100% no reino de Deus. A saída é importante, mas fundamentalmente é chegada. A fidelidade nos pede para sair e exige que cheguemos. Essa é a forma de entendermos a grandiosidade da fidelidade. Quando Deus nos dá uma ordem, precisamos cumpri-la por inteiro, mesmo que não seja agradável, mesmo que doa, que você sinta dor, tristeza, mas Deus quer que você seja fiel, porque você não está só nesse deserto. Muitas vezes Ele permite que nós iremos para o deserto, para que nós crescemos, sermos autênticos, ficar somente na dependência de Deus, porque lá no deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem, mas muitas vezes Deus permite que nós iremos para o deserto, faz esse teste, para nós sermos fiéis, para nós amadurecermos, para ficarmos mais fortes, em nome do Senhor Jesus. E é muito fácil nos acovardarmos diante da prova. É muito mais fácil desistirmos de uma chamada diante das seduções. Imagine se Jesus tivesse desistido. O que seria de nós se Jesus tivesse desistido, hein? Aleluia, mas ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Está lá em Filipenses 2,8. A fidelidade nos levará à morte em diferentes níveis e também nos levará à ressurreição em níveis incomparáveis. Seja fiel e usufrua o que a fidelidade tem para te proporcionar, a mim e a você nessa noite.
Então vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra, porque Ele fala, ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Valerá a pena ser fiel a Cristo. Dá o que der, não largue Jesus. Dá o que der, não largue Jesus. Jesus é o maior presente, é o milagre da vida. Jesus foi o presente que Deus nos deu para a nossa salvação. Então seja fiel, dá o que der, porque ser fiel a Jesus vale a pena. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua noite. Vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. Deus poderoso, nós te agradecemos por essa palavra linda, que nós possamos ser fiéis, Pai, até a morte. Nos ajuda, Pai. Não deixa a gente parar e desanimar no caminho por causa das lutas, das provações, dos teste, Pai, que a gente venha a ser aprovado, não reprovado. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua graça, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Tem nos guardado, nos protegido nossos filhos, protegido os nossos netos, a nossa vida, o nosso esposo, as esposas dos Teus filhos, o nosso ministério, o nosso chamado e a nossa casa, Pai. Nos ajuda, nos enche de força, de esperança, de fé e de fidelidade, que nós não fazemos barganha com o adversário, nós não iremos trocar a nossa coroa pela uma migalha de lentilha que o diabo apresenta para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos fortaleça na fé, dá-nos ânimo, força, graça, sabedoria, paciência, equilíbrio. Pai, nos liberta daquilo que precisamos ser libertos. Pai, toma a nossa noite de sono em Tuas mãos, abençoa cada irmão, cada irmã, cada família linda que faz parte desse canal, que nós possamos ser fiéis até a morte, que o Senhor irá nos dar a coroa da vida. Em nome de Jesus, que sejam mais do que vencedores, que Deus abençoe sua casa, sua família nessa noite, que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fica na paz, seja fiel até a morte, que Ele vai te dar a coroa da vida. Vai valer a pena, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, fica na paz.